Gente, então vamos lá. Uma das perguntas que eu mais recebo, geralmente é assim: por que as doenças se repetem? Por que eu tenho sintomas que vira e mexe acontece? Então, o que acontece com o nosso corpo? Os sintomas das doenças, elas não vêm de forma aleatória. Elas têm uma função no nosso organismo. Por isso que eu sempre falo, quando a gente apresenta um sintoma, antes de tentar eliminar esse sintoma com medicações ou outras vias externas, é o quê? Parar um pouquinho e tentar entender por que eu estou sentindo isso. Tentar entender o que o corpo quer me dizer com esse sintoma. Então, o sintoma ele vem de uma forma para proteger a gente. É uma estratégia de sobrevivência do organismo. Então, a gente vive uma determinada situação e o meu corpo se prepara para eu viver aquela situação, para eu passar por aquele momento de conflito, ou um assalto, ou uma perda, ou uma separação, ou uma morte, qualquer tipo de conflito que seja, do mais simples ao mais gigantesco. Então o meu corpo ele vai se modificar para eu passar por aquilo, porque eu tenho que estar viva naquele momento, eu tenho que ter todas as minhas funções básicas, as minhas funções vitais prontas para poder passar por aquilo. Uma vez que eu passo dessa situação, uma vez que eu passo desse conflito, o que o corpo vai fazer? Ele vai se reorganizar novamente. Então, no momento de conflito, eu tive muita liberação de cortisol. Na fase de resolução, depois desse conflito, esse cortisol em excesso ele vai ter que ser limpado, ele vai ter que ser retirado do meu organismo. E assim acontece com outras substâncias, com outros hormônios e assim por diante. Então, o que tiver em excesso no meu organismo, o meu corpo ele vai tentar tirar esse excesso. Uma vez que ele faz a retirada desse excesso, que é a fase de resolução, ele faz algumas reações, que são reações exatamente para me deixar preparada para eu não viver mais aquilo. Então, por exemplo, o maior exemplo que eu gosto de dar é exatamente da infecção urinária. Então, a perda de urina é o quê? É uma marcação de território. A gente sabe que os animais, os gatos, os cachorros, principalmente quando eles são novos num território, eles saem urinando para poder demarcar aquele território dele. Nós somos animais pensantes, mais evoluídos, mas nós temos as características de todos os animais que vieram antes da gente. Então, quando a gente vive uma situação que a gente vê o nosso território ameaçado, eu vou reagir a isso. O que é território? O que é território para mim? Minha casa, meus filhos, meu marido, no caso dos homens, e a esposa, meu trabalho, meus móveis, a minha vida, o meu corpo, tudo isso eu considero como meu território. As minhas amizades, a minha família, tudo isso eu considero como meu território. Se eu sinto esse território ameaçado, o meu corpo inconsciente, de forma inconsciente, ele vai acabar reagindo. Então, vai ter um aumento da uretra, onde eu vou ter a perda dessa urina. Tanto que uma das características da infecção urinária é exatamente essa perda da urina. E geralmente ela vem antes de algum sintoma de dor e queimação, que também nem todo mundo apresenta esse tipo de sintoma. Uma vez que eu passo por isso, o meu corpo ele vai se restabelecer, ele vai se reorganizar. Como que ele faz essa reorganização? Ele vai trazer bactérias naturais do meu organismo para poder trabalhar na bexiga, trabalhar naquelas estruturas para poder voltar a uretra para o tamanho normal. Então, por que eu tenho às vezes um odor fétido? Por que eu tenho às vezes uma queimação? Por que às vezes eu tenho um pouco de dor? Exatamente porque quando a bactéria trabalha, ela tem uma degradação de matéria orgânica que vai ter a liberação dessas substâncias. Então, quando isso acontece, eu entro em remissão, eu melhoro. Então, a infecção urinária em si, ela já é o processo de cura do conflito de território. Então, já aconteceu. O que muitas vezes acontece? Muitas mulheres têm infecções urinárias repetidas. Ah, porque ela está sempre em conflito de território.
às vezes não diretamente, mas ela tem gatilhos. Então, na infância, os meus pais se separaram e logo depois o meu pai se casou novamente. E eu tive o meu território ameaçado. Meu pai era meu território. Às vezes, se fosse na mesma casa, minha mãe só ter saído de casa e eu ter continuado na mesma casa com meu pai e essa mulher ter vindo para minha casa, é o meu território. Então, à medida que eu vou crescendo, tudo que possa engatilhar essa situação pode me trazer infecção urinária novamente. Então, por exemplo, novos relacionamentos, pode ser um gatilho nesse caso, nessa história. Mudança de apartamento pode ser um gatilho. Então, se eu morava numa região fria do país e mudei para uma região quente, sempre que essa região esfria um pouquinho ou eu volto para uma região fria, pode ser um gatilho, porque o meu corpo ele guarda tudo que tiver em volta dessa situação: ambiente, cheiro, cor, vozes, pessoas. Então ele vai acabar guardando tudo que está envolvido naquela situação. Muitas vezes, muitas mulheres relatam que tem histórias de infecção urinária recorrente, fazem exames. Aí o médico vê uma determinada bactéria, você tá com a bactéria de uma infecção urinária, mas você não tem sintoma nenhum, vamos tomar um antibiótico de qualquer jeito. Não pode fazer isso. Se você tá sem sintoma, não é porque tem uma determinada bactéria que você vai desenvolver a infecção urinária ou qualquer outro tipo de infecção. Até porque nós somos formados, a maior parte do nosso corpo, 90% do nosso corpo, é formado por bactérias, é formado por células não humanas. Então, eu não posso achar que toda bactéria, todo vírus, toda proteína diferente no meu organismo vai me fazer mal. Entendeu? Então, uma vez que a gente tenha essas doenças, esses sintomas de repetição, eu tenho que entender por que isso está acontecendo. Eu tenho que entender quando isso começou, quando foi a primeira vez que isso aconteceu, o que eu estava vivendo naquele momento. E tentar ver relações do meu ambiente de hoje com aquela época. Ok? Então, tem sintomas de repetição? Avalia isso direitinho. Uma super dica que eu gosto de dar nos atendimentos, no caso da infecção urinária propriamente dita, é o uso da melaleuca. Então, a melaleuca ela é um antibacteriano maravilhoso, onde você pode utilizar misturado com óleo vegetal ou puro, conforme for a sua resistência, porque ela tem uma certa ardência quando você utiliza ela pura. Então, você pode inicialmente misturar com o óleo vegetal e passar diretamente na mucosa genital. Então, você pode fazer isso 2 vezes ao dia, de 4 a 5 dias. Mas lembrando que inicialmente misturado e conforme a sua resistência, pode chegar o momento de usar até ela pura, não tem problema nenhum, tá ok? Então, mais dúvidas, a gente vem falando e a gente se encontra de novo. Combinado? Obrigada, até a próxima.